Voltamos aqui para dar continuidade à nossa aula da disciplina de Ética e Relações Interpessoais no nosso curso técnico em Finanças, tá? Com o tema da aula de sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente, tá? No início da aula, a gente falou sobre sustentabilidade, né? Sobre desenvolvimento sustentável, sobre o que cada pessoa tem a sua responsabilidade dentro desse meio ambiente, né? Das atividades, as atitudes que a gente tem em vários contextos, né? Ambientais, seja ele no ambiente social ou no ambiente de trabalho, né? Falamos também que tem um tripé da sustentabilidade. Lembrou de sustentabilidade, lembrou do tripé, que é o aspecto econômico, ambiental e social. Tá? Quando a gente lembra do aspecto social, é que nós temos a nossa responsabilidade ambiental. Falamos também que a responsabilidade ambiental ela envolve a legislação. Legislação a partir dos órgãos. Temos os órgãos com responsabilidade nacional, regional, né, e local, certo? Dentro dessa questão de reciclagem, a gente vai continuar onde a gente parou. Dentro dessa questão de reutilização, reciclagem, a gente tem que investir nesse quesito aqui, utilizando lixeiras que facilitam a separação do lixo orgânico do reciclável. E as cores representativas da coleta seletiva de lixo são azul, vermelho, verde, amarelo, preto, laranja, branco e roxo. Detalhe, né? Muitas empresas não utilizam todas essas cores. Por quê? Porque não geram todos esses tipos de resíduo. Então, essas cores, a coleta seletiva vai abranger o que gera naquele local de resíduo, tá? Por exemplo, num condomínio tem papel, tem vidro, tem plástico, tem lixo orgânico, restos de comida, tá? E todos são identificados. E aí vocês me perguntam, professor, a responsabilidade de separar esses lixos, o próprio morador pode fazer isso? Pode fazer isso, tá? Sempre na pia da cozinha, eu gosto, né, quando eu comecei a trabalhar com essa questão ambiental, né, eu gosto de colocar na pia da cozinha um lixeirinho pequenininho, né, para restos de comida. Teve resto de comida, é um lixeirinho separado daquele outro lixeiro que está ali no pé da pia, que é maior, né, que eu posso colocar embalagens, né, papel, certo? Que no final da segunda, quarta e sexta, que são 3 dias, né, de semana de coleta, que passa o carro de lixo. Eu acho que aí, não sei aí, no município, na cidade de vocês. Mas aqui são 3 dias, é segunda, quarta e sexta. Então, onde tem papel, embalagem de papel em cozinha, né, eu pego junto com os papéis, com o lixo do banheiro. Certo? Beleza? Então, eu junto tudo e é separado. Aí tem gente que fala assim, Ave Maria, é muito trabalho. Gente, quando a gente inicia fazendo isso, quem não tem o costume de fazer isso e pensar, é lixo, vai para o lixo mesmo, eu não vou separar não. Quem quiser que separe. No início, quando a gente começa a fazer, é enjoado. Não vou mentir, porque eu não fazia isso, eu comecei a fazer. Né? É enjoado, é cansativo, né? Mas é muito bom quando você pega o costume, já se acostuma e fica aquela coisa cotidiana, né? Aquele costume constante. Então, você faz de boa. Você faz que nem sente, você faz sem reclamar. Né? E minha filha já está fazendo e também não está mais reclamando. Ela já sabe que o lixeirinho aqui pequeno, separadinho, resto de comida. Né? Garrafas, por exemplo, de desinfetante, secou, eu separo. É plástico. Por quê? Porque lá na área da coleta seletiva do condomínio já tem, né, as caixas coletoras. Então eu só chego e já vou colocando o que é vidro, o que é plástico, o que é papel, o que é lixo comum. Isso aí não tira pedaço de ninguém. E à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo. Né? Já fica uma coisa automática, certo? Bom, o azul, coloração azul, papel e papelão.
Vermelho, plástico. Olha só. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Né? Laranja, resíduos perigosos. Esse laranja de resíduos perigosos tem mais em hospitais, em clínicas. Tá? O branco, resíduo ambulatorial. E o roxo, resíduo radioativo. Não é comum a gente encontrar isso aqui em hospital que deveria ter. Tá? Eu lembro quando eu trabalhei muito com resíduos sólidos de serviços de saúde, né? Vocês técnicos em finanças, futuros técnicos em finanças, se forem trabalhar nessa área, prestar consultoria nessa área ambiental, fazer consultoria nessa área ambiental, né? Tem que fazer um curso à parte para lhe capacitar, para você ter a capacidade e a qualificação para exercer trabalhos como esse. Eu tive que fazer um curso de resíduos sólidos de serviço na área de saúde. Tá? E eu chegava nos hospitais e não tinha para resíduos radioativos. O que é que tinha? O que é que foi encontrado? Que, inclusive, na época, faz muitos anos, gente. Na época, a clínica foi multada pelo órgão ambiental. Né? Pelo órgão ambiental estadual. Foi multada. Por quê? Na área que era um antigo estacionamento da clínica, eles fecharam, não estava mais servindo como estacionamento. Foi feita a reforma, o estacionamento passou para frente da clínica. Né? Uma clínica aqui na capital. Eles estavam utilizando como depósito de lixo radioativo. Né? Tanto é que na vistoria, numa auditoria que teve, que eu fazia parte da equipe, né, para fazer a vistoria, tirar fotos, porque houve uma denúncia de um funcionário. Né? A porta estava fechada, o acesso a essa parte estava fechado. E aí os auditores pediram para abrir. Quando abriram, estava lá. A área que era um antigo estacionamento, né, do ambiente, estava servindo de depósito de máquinas quebradas, equipamentos quebrados, equipamentos para fazer raio-x, ultrassonografia, todos antigos, quebrados e lá encostados, pegando sol e chuva, porque não tinha cobertura nenhuma. Olha aí o perigo. Né? E também exames, radiografia de paciente que não vai pegar o resultado, porque tem gente que não vai pegar o resultado. Então fica ali, ou então, por exemplo, um paciente está lá, vai se internar e precisa fazer uma radiografia. Aí a radiografia estava lá, os sacos e sacos de radiografia, aquelas placas de radiografia jogadas na área, ao céu aberto. Né? Então, lixo radioativo, resíduo radioativo. Gente, aquilo ali a uma certa temperatura, ele vai lançar no ambiente, a gente não vê a olho nu, mas ele vai lançar no ambiente substâncias radioativas. Pode causar uma alergia, pode contaminar. Né? E a denúncia foi simplesmente de alguns funcionários, né, que estavam apresentando um tipo de alergia, um problema na pele, uma descamação, né, causada por contaminante. Ou seja, era o próprio ambiente. Então, tem que ter muito cuidado com isso, certo? Quando a gente fala, outra coisa, todo depósito de clínicas ou empresas ou organizações tem que ter um adesivo identificando o tipo de resíduo. Né? Resíduo comum, papel toalha, joga ali. Né? Resíduo infectante, resíduo biológico. Quando você entrar numa clínica e ver um depósito identificado, resíduo biológico, e a cor do saco, a cor da sacolinha que está dentro do depósito, diferente dos outros, né? Então, está sendo identificado, ok, está dentro das normas, está seguindo as normas. Tá? Aquilo ali é separado. Então, já está ali identificado, resíduo infectante, é um algodão sujo de sangue, né? É uma seringa, mesmo se a seringa não tiver nada, não tiver suja, não tiver com agulha, mas é um resíduo infectante. Certo? Luvas é um resíduo infectante. Tá?
Então, tudo isso tem que ser identificado. Porque isso não pode se juntar ao resíduo comum. Porque o profissional que está lá no aterro sanitário, se for um aterro, né? Se for um aterro, tenham cuidado. Se for um lixão, pessoas que coletam lixo, resto de comida que não tem condição, que ficam ali no lixão, eles vão abrir o saco, eles podem se cortar. Aí é que está o problema. Eles podem se furar com a agulha que está dentro do saco, porque eles vão mexer sem luva. Ele mete a mão no lixo, vão se cortar, né? Então, ninguém sabe se aquele sangue ali que está naquele material está contaminado ou não, né? Então, é bom evitar essa questão aí, tá? E aí vocês me perguntam o seguinte, professora, e não tem aterro que pode, ou um lixão, ou um aterro que pode também causar um impacto ambiental? Sim, recentemente nós vimos aí mostrando na televisão, né, um aterro aqui, né, que passou da capacidade de armazenamento do chorume. Então, passou da capacidade, ou seja, eles não calcularam a capacidade de armazenamento de chorume, quantidade de lixo, que tem que ser calculado, tem cálculo, gente. Você vai construir um local de armazenamento de lixo, você tem que calcular. Isso envolve a quantidade de habitantes da cidade, né? O que é consumido na cidade, quantidade de clínicas, quantidade de lojas, de empresas, de indústrias, independente do porte, se pequeno, médio ou grande porte a empresa. Mas isso tudo tem que ser calculado. Aí, resultado, a capacidade de armazenamento não foi calculada, o chorume subiu o nível, né, e estava derramando, estava já, né, contaminando o solo. E aí alguns especialistas falaram o seguinte, foram na televisão e disseram o seguinte, não chegou o nível de contaminação. Meu amigo, é chorume. O chorume já é um contaminante, né? Já está no solo, já molhou o solo, então pronto, contaminou, né? Merecia o quê? Uma sanção, uma multa. Mas não foi dado, né? Isso acontece. Bom, dentro da sustentabilidade, além da responsabilidade ambiental, né, a gente vê também os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, que são práticas cujo objetivo é o quê? Minimizar o impacto ambiental causado pelo desperdício de materiais e produtos provenientes de recursos naturais, além de poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Bom, na questão de reduzir são ações que reduzam o consumo de bens e serviços visando a diminuição, diminui a geração de resíduos e consequente redução do desperdício, né? É o saber utilizar, o que utilizar, se eu preciso ou não, tá? Justamente por isso. É não acumular, porque se você não sabe o que está produzindo, o que está consumindo, a quantidade que está consumindo, vai gerar resíduo, tá? É essa questão aí do chorume. Não entra na redução, mas entra na questão de que não souberam calcular a capacidade de armazenamento. Então, foi gerar mais resíduo. Um local que era para receber resíduos, né, e separar para uma possível reciclagem, estava gerando outros resíduos, de resíduos já gerados. Olha aí o que complica, né? Reutilizar. Oferecer um novo propósito ao produto que seja jogado no lixo. Teve uma aula que eu falei sobre os 3 R's aqui em outros cursos que eu ministrei aula e eu trouxe produtos, né? Se próxima aula da gente, na próxima semana, a gente falar novamente de sustentabilidade, eu vou trazer produtos reutilizáveis. Oferecer um novo propósito. Garrafas PET cortadas, furadas, servindo de quê? De jarro. Suporte de jarro. Jarrinhos. Você coloca o adubo, coloca a plantinha, ou uma suculenta, ou um cacto que estão utilizando muito. Pronto,
você está reutilizando, né? Potes de sorvete. Professora, reutilizar um novo propósito ao produto. O pote de sorvete você pode utilizar como caixinhas de adereços, né? Você pode colocar dentro do pote de sorvete sua serrinha de unha, sua tesourinha de unha, seu alicate, seus esmaltes, né? Sua acetona, algodão, material de fazer unha, ou então material de costura, tubos de linha, linhas para bordar, agulhas, botões, num pote. Você está reutilizando, né? Reciclar. Aí já envolve um processo. Na reciclagem envolve um processo de materiais, né? Por meio de sua transformação. A gente transforma física ou química para a produção de novos produtos e bens de consumo. Tem camisas feitas de plástico de PET. Aí sim é uma reciclagem. Eu pego aquela grande quantidade de garrafas PET, né? E vou transformar em camisas. Tem utensílio, gente. Tem roupas feitas de quê? De garrafa PET. Aí sim é um processamento, envolve um processamento, e todo processamento a gente tem o quê? Uma transformação. Ou seja, eu transformo o plástico em um tecido. Eu transformo aquela garrafa em uma camisa. Então, ali é uma camisa reciclável. Tá? Bom, a gente falou de sustentabilidade, e sempre quando a gente fala de sustentabilidade, a gente lembra de meio ambiente, de responsabilidade ambiental, mas a gente também fala neste ponto aqui, que é o desenvolvimento sustentável, o qual a gente já iniciou falando em outros slides no início da aula. O desenvolvimento sustentável, ele exprime a relação entre crescimento econômico, conservação do meio ambiente e preocupação social. Observem o que exprime o desenvolvimento sustentável. O tripé. Os três aspectos, o econômico, o meio ambiente e o social. Tá? A partir da sensibilização da sociedade em razão do uso irracional dos recursos naturais e dos impactos ambientais gerados pela ação humana, o conceito de crescimento sustentável se coloca como uma alternativa que promove o quê? Que promove a interdependência entre economia, meio ambiente e sociedade. Aí a gente lembra que são aspectos que um não é melhor do que o outro. Que um não é mais utilizado do que o outro. Ou seja, a gente tem que utilizar os três. Certo? Os três trabalham juntos. Os três têm que ser inseridos juntos e não somente dois ou somente um. Tá? O conceito de desenvolvimento sustentável remete, dessa maneira, à importância de três princípios para a sua efetivação. Princípio econômico, ambiental e social. Essas ações remetem ainda ao conceito de sustentabilidade, que está ligada à promoção de ações que ofereçam sustentação para o crescimento econômico, para a preservação ambiental e a redução de desigualdade social. Bom, e o termo desenvolvimento sustentável está ligado aos diferentes debates sobre as questões ambientais promovidas, em especial no final do século XX, né? No final do século XX, por meio de ações da ONU. Nesse período aqui, pessoal, a preocupação ambiental se tornou uma crescente, né? Em razão dos impactos provocados pela ação humana no meio ambiente e assim como pela emergência de questões como mudança climática e o aquecimento global. Gente, o que vocês imaginam, né? Essas mudanças, o que imagina que leva a essas mudanças climáticas?
Vocês observaram que um período que não era para chover aqui na nossa região, no nosso estado, estava chovendo? Todo mundo falou assim, gente, mas não é nem época de chover e está chovendo. Ou então, já era para começar a chuva e não está chovendo. Né? BR-Obró, antigamente em agosto, a gente já, né, início de agosto, a gente já começava a sentir. Né? Teve um tempo aí que BR-Obró, em setembro, não estava tão quente, não. E já é o mês do BR-Obró. Né? Certo? Julho, junho, julho, que era para ter pelo menos uma chuvinha, maio, junho, julho, por ali, nada, calor. Né? Então, são mudanças climáticas, são alterações no meio ambiente. Aí a pessoa pensa o quê? Nem imagina que tem algum impacto ambiental ocorrendo aí neste mundão. Né? Aquecimento global. Né? Aqueles locais onde os ursos polares estão procurando placas de gelo, gente, para ficar, né, ali com as famíliazinhas, com os filhotes. Não tem, está derretendo tudo. Né? Alimentos para eles, cadê? Estão procurando, não encontra. Né? Espécies aquáticas aparecendo em regiões que nunca apareceu. Né? Até no ciclo ecológico está tendo uma alteração. Aquelas queimadas que ocorrem na Califórnia todo ano, né, é uma alteração, gente, no meio ambiente. Então, imagine aí, todo ano ocorre algo que muitos não imaginam que isso seja um impacto que está sendo ocasionado ou gerado. Né? Então, é por isso que é bom ficar de olho nisso, nessas questões ambientais. A discussão sobre o desenvolvimento sustentável foi abordada primeiramente na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Essa conferência foi um importante momento de debate entre os países sobre a questão ambiental, em especial sobre a preocupação mundial com os riscos ambientais das políticas de industrialização empreendidas, né, principalmente pelos países desenvolvidos. E já em 1987, o documento Nosso Futuro Comum sistematizou essas discussões e ainda estabeleceu o termo desenvolvimento sustentável. A aplicação do termo desenvolvimento sustentável foi amplamente debatido na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, né, realizada pelo Rio de Janeiro em 1992. E a partir das discussões realizadas nesse encontro, né, foi elaborado o documento Agenda 21, que expressava a preocupação dos países com o impacto das ações humanas no meio ambiente e que defendia a aplicação do desenvolvimento sustentável para minimizar as alterações ambientais. Bom, mais recentemente, essa defesa ficou ainda mais forte, né, na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2012. Né. A partir dos acordos dessa conferência, foram estipulados os elementos constituintes da chamada economia verde. Além disso, foi elaborado um documento, O Futuro que Queremos, que definiu os objetivos de desenvolvimento sustentável que deverão ser implementados pelos diversos países do globo, ou seja, do mundo. Né? E dentro dessa questão de desenvolvimento sustentável, dentro dessa questão de responsabilidade ambiental, dentro dessas questões de reutilizar, reciclar, né, de reduzir, né, a gente vê também essa questão de pegada ecológica, tá, dentro dessa questão de sustentabilidade. A pegada ecológica é capaz de analisar quanto do planeta estamos utilizando para manter nossos hábitos de consumo. Né? É cada vez mais preocupante a situação do nosso planeta. Se a gente for parar para pensar,
somente nessa questão ambiental, gente, é muito preocupante, né? Eu penso na questão ambiental simplesmente por quê? Porque quando tem um impacto ambiental, geralmente vem logo o quê? Uma questão de saúde. Vem logo uma questão de doença aí para a comunidade, para a população, tá? É cada vez mais preocupante a situação do nosso planeta. O homem consome cada dia mais os recursos naturais, não se preocupando com o futuro. A poluição e o consumo exagerado de água, por exemplo, afetam diretamente toda a população e nós nem nos damos conta de onde estamos, né, errando. Bom, e com o objetivo de saber o quanto cada um de nós, né, e as cidades estão gastando de recursos naturais para manter nosso estilo de vida, foi criada em 1996, né, a pegada ecológica. Criada em 1996, a pegada ecológica. Essa pegada, gente, é uma espécie de medição da utilização dos recursos naturais e está relacionado diretamente com os hábitos de vida de uma população. Pegada ecológica é calculada com base nos territórios chamados de produtivos. Pegada é como se a gente tem que saber onde está pisando, o que está fazendo, aonde a gente quer chegar, né? O que é que a gente está gastando quando a gente está fazendo aquela atitude, tá? Então, calculada com base nos territórios chamados de produtivos. Territórios chamados de produtivo, tais como terra para colheita. Pegada ecológica, o cálculo numa terra para colheita. O que a gente está gastando para fazer o manejo dessa terra? O que a gente vai plantar? O que é que a gente vai precisar para plantar? O que a gente vai precisar para colher? Né? O quanto a gente vai gastar de insumos para essa produção? Qual é o impacto que a gente vai causar? Tá? Área de pesca, terra construída e áreas de biodiversidade nas formas de consumo de uma população. Bom, entre as formas de consumo, né, a pegada analisa diversos itens. Entre as formas de consumo, como alimentação, transporte, energia e bens de serviço. Podemos dizer, portanto, né, que a pegada expressa a área. A pegada expressa a área em hectares que uma população usa para conseguir seu sustento, né? Nova Santa Rita, os países que mais poluem não estão cumprindo sua parte. Não estão cumprindo, né? As indústrias, os tipos de indústria que mais poluem, não estão cumprindo. Muitas não estão cumprindo. Algumas cumprem. Por quê? Porque cumprindo Nova Santa Rita, essa indústria é certificada. Ela pode receber um selo verde. Então, a indústria que se preocupa com o meio ambiente, né, que cumpre a sua parte, ela pensa nisso, ela pensa na melhoria dela, né? E as que não estão cumprindo a sua parte, que deviam receber, né, uma punição, uma multa, ou então até mesmo fechar suas portas para as atividades, não param, continuam, porque tem o capital, né? E o capital, muitas vezes, Nova Santa Rita, nessa área ambiental, ele cala, né? Ele cala algum órgão que queira manter a questão ambiental, né, ambientalmente correta. Certo? Beleza? Nós vamos praticar agora, que meu diretor de imagem já me chamou a atenção, gente. Nós vamos praticar agora, certo? E aí, João, a gente parou de praticar, a gente volta aqui para continuar a aula, certo? Beleza? Vamos praticar aí um pouquinho. Vamos colocar aí algumas questões. Aí, tá ok. Vamos lá, gente.
para fixar mais o nosso conhecimento, olha só, com base no que você estudou nessa aula, e ainda vai estudar mais, viu, gente? Marcar a alternativa a seguir com V quando for verdadeira e F quando for afirmativa falsa, certo? Bom, o crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. Primeira alternativa. Segunda alternativa, o desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente. Para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito ao meio ambiente. E a participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Vamos lá? Vamos interagir? Vamos responder essa questão aí, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham aí da primeira, segunda e terceiro item, né? Como é que fica a sequência de verdadeiro e falso? Vamos lá, Nova Santa Rita, Samuel, Joaquim Pires, Ilha Grande, vamos participar aqui da atividade, da prática, para fixar nosso conhecimento, para fixar nosso assunto, lembrando que as avaliações já estão elaboradas, né? Então, tudo que a gente está vendo aqui, tudo que a gente vem aprendendo aqui nessa disciplina de ética e relações interpessoais, vai constar, né, algumas questões na avaliação. Lembrando também que a professora vai fazer revisões, né, em cima da avaliação, em cima do que vai ser cobrado na avaliação. Eu não vou dar as questões, que aí é demais, né? Mas nós vamos revisar. Bom, vamos lá. Como é que fica essa sequência aqui? Olha aí. Crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. É traduzido pela melhoria da qualidade de vida sempre. É só isso o crescimento econômico? É só isso que envolve? Não, gente, não é. Então é falso. Desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente. Correto. Para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito, nem sempre, sempre deve haver respeito ao meio ambiente. Então é falsa, tá? E a participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Participação e cobrança da sociedade. A cobrança tem que partir de nós mesmos, gente, da sociedade. Pense logo, eu penso assim, eu pago imposto. Então, se eu pago imposto, então os órgãos também eu vou cobrar, tá? Eu tenho deveres, mas também tenho meus direitos. Então, eu vou lutar por isso aqui. Eu tenho que colocar a minha participação nisso, tá? Então, a sequência fica FV, tá? Que é a alternativa B. Órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental em âmbito nacional e regional. Greenpeace, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, ou Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Qual é a alternativa que indica o órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental em âmbito nacional e regional? Um órgão que tem no âmbito nacional, né? E que em cada capital tem, cada região, cada capital tem lá o órgão representando aquela região, representando aquela cidade. Então, qual é, gente? Qual é a alternativa aí? A, B, C ou D? Vamos lá? Eu sei que vocês acompanharam, a gente falou aqui, foi na hora que eu falei da responsabilidade ambiental em relação à legislação, que eu falei do órgão nacional, falei dos órgãos que existem para representar o âmbito nessa questão ambiental, o órgão estadual, que é a Secretaria de Meio Ambiente, né, do Estado, e o órgão municipal. Letra C. Olha aí, Nova Santa Rita, Instituto Nacional, né, que é o IBAMA. Então, se por acaso vocês, numa questão de prova de concurso, né, ou então numa avaliação que vocês forem fazer que fale sobre fiscalização
ambiental em âmbito nacional e regional, IBAMA. Bom, terceira questão, não é uma prática, olha aí, não é uma prática do desenvolvimento sustentável. Minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços, estender a durabilidade dos produtos, minimizar a dispersão de agentes tóxicos ou fazer acordo com o governo para fraudar a legislação ambiental e assim assegurar a rentabilidade do negócio. Não é uma prática do desenvolvimento sustentável. Qual dessas alternativas? Fazer acordo com o governo para fraudar a legislação ambiental? Gente, ninguém vai fraudar a legislação ambiental, não. Tá? Então, não é uma prática do desenvolvimento sustentável. Bom, vamos lá, João. Vamos voltar lá ao assunto. Depois a gente volta para essa revisãozinha que é já fechando a aula de hoje. Tá, gente? Então, a gente praticou aí, falamos de desenvolvimento, né, sustentável, falamos da questão dos órgãos ambientais, né, responsável, tanto nacionalmente como regionalmente, tá? E nós vamos voltar aqui ao nosso conhecimento, ao que a gente já estava falando sobre a pegada ecológica, né? Continuando aqui, estima-se que atualmente nosso consumo esteja tão exagerado que para conseguir manter nosso padrão de vida, necessitaríamos de aproximadamente 1,5 planeta. Gente, é demais, né? O consumo exagerado. Para que consumir exageradamente? Você só é uma pessoa. Não é verdade? Você só é uma pessoa. Imagina aí uma pessoa onde, né? Olha só essa atitude. Você vai estar sozinho em casa. Você sozinho em casa. Aí você vai comer algo. Você pega um prato. Come. Deixa na pia. Né? Aí você vai comer de novo. Não quer lavar aquele prato. Pega outro prato. Sujou. Deixa na pia. Aquilo ali vai acumulando aquela sujeira, né? Acumula sujeira de comida, lixo. Aí começa o mau cheiro dentro da tua casa. Tu não sabe o que é. Né? É só sua cozinha lá, ó. Aí quando você vai lavar, horas e horas na pia gastando água, né? E ainda tem gente que lava o seguinte, lava com a torneira aberta. É lavando e o chorororororó lá da torneira, né? Aí é demais. Aí não tem como, né, reduzir esse uso, certo? Claro que a sociedade industrializada consome mais recursos que há com menos tecnologia. Sendo assim, dizemos que ela possui uma maior pegada ecológica. E com sua pegada, como sua pegada é maior, ela afeta todo o globo, né? Pois necessita de mais recursos para conseguir suprir sua necessidade de consumo e também acaba poluindo mais por gerar mais resíduo. Gerou resíduo, gerou muito resíduo, não está sabendo como dispor, como destinar, vai impactar o meio ambiente, tá? Então, vamos lá. Medidas que controlem a pegada ecológica são essenciais para quê? Para verificar até que ponto. Vamos voltar aqui. Voltar. Olha aí, ó, verificar até que ponto o nosso impacto está prejudicando o planeta, né? Se consumirmos mais do que o nosso planeta, é capaz de produzir em breve enfrentamentos uma grande crise ambiental, com a falta de recursos naturais e a diminuição acelerada da nossa biodiversidade. Bom, e como posso diminuir? Como é que eu posso diminuir, professora, a minha pegada ecológica? Sempre que possível, deixe seu carro em casa e procure ir a pé. Gente, tem gente que pega o carro e vai dar uma volta, vai na padaria. A padaria é bem assim, na outra rua. A pessoa pega o carro e vai na padaria, depois volta no outro quarteirão. Isso aqui não é invenção, não. Tem gente que é assim, tá?
A pessoa vai numa livraria, que é bem assim, do outro lado da avenida. A pessoa sai para resolver as coisas. E aí, está bem aqui do lado de uma avenida. E do outro lado da avenida tem uma livraria, né? Tem um supermercado. E a pessoa vai dizer assim, eu tenho que comprar algo na livraria. Eu tenho que comprar um produto bem ali no supermercado. Aí a pessoa pega o carro, dá a volta naquele quarteirão, para ir para o outro lado da avenida, correndo o risco de nem ter espaço no estacionamento, né? Tem isso. Para ir fazer aquela compra daquele produto, que você poderia muito bem fazer o quê? Deixa o carro onde está, atravessa, vai caminhando, compra e volta. Tá? Só compre o que realmente é necessário, não seja consumista. Diminua o consumo de carne, uma vez que a população que se alimentam muito do produto de carne necessitam da criação de grandes pastagens, né? Diminua o tempo de banho. Tem gente que está tomando banho, lava o cabelo, vai passar o shampoo, vai passar o condicionador e deixa o chuveiro aberto. Vai se ensaboar, chuveiro aberto. Né? O que é que custa, gente? Molhou ali, vai se ensaboar, fecha o chuveiro, né? Vai lavar o cabelo, espuma aqui o cabelo, depois abre para tirar o chuveiro. Mas não, deixa aberto. Né? É igual a lavar a louça. Tem gente que lava já com a torneira lá aberta, nem tira direito a sujeira da louça. Separe o lixo orgânico do reciclado, não deixe as luzes acesas sem necessidade. Globalização e meio ambiente. Para garantir uma boa relação entre globalização e meio ambiente, é preciso que as sociedades vençam o desafio de se desenvolverem em uma perspectiva sustentável. Por definição, a globalização é entendida como um processo de quê? De integração global das sociedades, correspondendo ao período de maior avanço e expansão do sistema capitalista. Né? Mesmo que de maneira desigual, por vezes contraditória, todas as partes do mundo encontram-se conectadas com o grande fluxo de informação, capital, bens e valores culturais. E tal panorama influencia, sem dúvida, a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio natural. Bom, no âmbito da questão ambiental, na globalização, podemos considerar como o principal marco histórico, né, para a intensificação da alteração do meio natural pelas sociedades, a emergência da Revolução Industrial e suas posteriores transformações. Né? Com a industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, como solo, florestas, minérios e recursos hídricos. Além disso, a transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada da produção de um grande volume de poluição, tanto atmosférica quanto dos solos, quanto a poluição hídrica e de outros tipos. O ar, por exemplo. No campo, os efeitos dessa mudança também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, olha só, incluindo a mecanização, a Revolução Verde e as transformações recentes introduzidas por conhecimentos científicos, como a biotecnologia. Tá? Tudo isso, gente, foi desenvolvido com vistas para quê? Aumentar a produtividade no meio rural, gerando em contrapartida uma maior demanda sobre o consumo e extração dos recursos naturais. Produtividade no meio rural, aumentar a produtividade. Quando a gente pensa em aumentar a produtividade no meio rural, para trazer um bem, a gente lembra que a gente vai utilizar o quê? Alta tecnologia. Né? O uso de altas tecnologias pode gerar ou gera, né, um impacto ambiental. Tá? Quando a gente fala no meio rural, a gente lembra o quê? Uma tecnologia que vai explorar um recurso natural. E essa tecnologia, se você não tiver conhecimento, se você não souber trabalhar com essa tecnologia, você vai impactar negativamente, né, o meio ambiente. E no cerne do processo de transformação e evolução das técnicas e dos objetos técnicos que atuam no processo de produção do espaço geográfico, existe o quê?
uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico das sociedades com a preservação do meio ambiente, né, do meio natural. E, nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade, defendido por muitos como a saída necessária e possível para conciliar o quê? Crescimento social com a conservação ambiental. E aí temos também a questão da sustentabilidade empresarial. Olha só, né? Conjunto de ações e políticas empresariais economicamente sustentáveis e socialmente responsáveis que garantam o desenvolvimento sustentável na organização. A empresa ter destaque e relevância dentro do seu mercado de atuação é talvez um dos principais indicadores de sucesso. E a sustentabilidade empresarial ocupa um papel de extrema importância na busca por esse reconhecimento, né? Essa sustentabilidade empresarial, ela está ligada ao desenvolvimento da empresa e indústria. Desenvolvimento que é resultado de quê? Do crescimento da economia, olha aí, igual o desenvolvimento sustentável, e que requer medidas que protejam aspectos sociais, um aspecto econômico e ambiental. Isso para a sustentabilidade empresarial. Então, não difere muito da sustentabilidade relacionada ao meio ambiente. Não difere muito do desenvolvimento sustentável, que a gente trabalha com esses 3 aspectos, né? E é necessário que o crescimento de um negócio não deva ser benéfico apenas aos seus proprietários. O consumidor e os outros stakeholders ligados à empresa também precisam ser beneficiados. E tudo sem agredir o quê? Ambientalmente, o meio em que se encontra, o meio em que essa empresa se encontra, não pode agredir ambientalmente. E a preocupação não é só com a empresa, a preocupação é com todos. Por estar intrínseca ao próprio desenvolvimento do negócio, a sustentabilidade empresarial é pauta recorrente nas empresas que trabalham, tendo em vista o desenvolvimento sustentável. Tá? Escândalos, descasos ambientais e sociais têm refletido diretamente no valor de ações e no prestígio de grandes marcas em todo o mundo, né? Diante disso, há uma cobrança cada vez maior por sustentabilidade empresarial nas companhias, tanto de clientes, funcionários, investidores e instituições financeiras. Essas boas práticas estão interligadas aos princípios Environmental, Social and Governance, ESG, que se refere aos 3 pilares centrais da medição de sustentabilidade e do impacto social de uma empresa ou negócio. O E de Environmental, que é o fator ambiental, diz respeito ao uso de recursos naturais, iniciativas para redução de emissão de carbono e gás metano, olha só, eficiência energética, gestão de resíduos, prática de reflorestamento, ações para a diminuição da poluição e reciclagem. O S de social, fatores sociais, vínculos de trabalho, políticas internas e externas, inclusão e diversidade, engajamento e treinamento a funcionários, olha só que interessante, direitos humanos, relações com a comunidade, proteção de dados, projetos sociais. G de governance, que é o fator de governança, tá? Políticas de remuneração, estrutura de comitê, auditoria, ética, transparência, independência, diversidade em conselhos, etc. Bom, e por que aderir à sustentabilidade empresarial? Por que eu vou aderir? Né? 2 principais fenômenos atuais têm pressionado a adesão pela sustentabilidade empresarial. Primeiramente, existe o fenômeno ambiental.
As mudanças climáticas causadas pelo aumento constante na queima de combustível fóssil, como petróleo, carvão e gás natural. Essa queima desses combustíveis eleva o nível de carbono na atmosfera, né? A queima de pneu que eu falei, que é um impacto ambiental, a queima da borracha do pneu eleva o nível de carbono na atmosfera. Aquela fumaça preta eleva o nível de carbono, tá? O que, por sua vez, aumenta a temperatura global. Como consequência, temos o aumento de inundação e de tsunami, derretimento de geleira, alterações em cadeias alimentares, tempestade tropical, furacão, seca, ondas de calor, tá? E extinção de animais e plantas. A pior cena que eu já vi, gente, de queimadas naquela região da Califórnia, as onças, os animais, koala, todos com as patinhas queimadas. É triste. Ainda há o fenômeno social. Os millennials e a geração Z estão mais preocupados com o impacto ao planeta em relação ao que consomem, investem e até onde trabalham. Então não dá mais para ignorar essas gerações. As empresas precisam se adaptar, ressalta Faber. Tá? E quais são as vantagens da sustentabilidade empresarial? Quando essa sustentabilidade empresarial é aplicada, a sustentabilidade traz diversas oportunidades e melhoria à empresa do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de crescimento, lançamento de novos produtos e relacionamento com seus fornecedores e clientes. As empresas que têm boas práticas ESG têm resultados mais estáveis e as ações performam melhor, né? Comenta Renata Faber, da rede da ESG. Né? E as principais vantagens em se adotar boas práticas? Diminuição dos custos de produção. Né? Eu vou saber o que eu estou produzindo. Eu vou saber o resultado daquela minha produção. Então, eu vou diminuir os custos. Para diminuir os custos, eu evito até o quê? Retrabalho. Né? Eu estou sempre monitorando o meu trabalho, a minha produção. Então, eu vou diminuir os custos, que eu só vou usar o que eu preciso. Maior retorno em investimentos. Melhoria nas condições de vida do planeta. Maior valorização de ações na Bolsa de Valores. Ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo, tá? Maior satisfação de colaboradores, clientes e investidores. Melhoria da imagem na empresa. Marca na comunidade em geral. Melhoria em processos, graças à transparência de operações e conselhos, certo? E quais são os exemplos de práticas sustentáveis? Sistema de tratamento e reuso de água. Gente, uma indústria, né, multinacional, ou sendo ela não uma multinacional, uma indústria de grande porte ou de médio porte, ela tem que ter um sistema de tratamento de reuso de água. Se o processo produtivo utiliza água, grande quantidade de água, ela vai ter que ter um sistema de tratamento de água. Racionalização do uso de água e energia elétrica. Né? Isso tudo ligado ao processo produtivo. Reciclagem, reuso de matéria-prima, adoção e projetos sociais, criação de projetos educacionais. A adoção a projetos sociais e criação de projetos educacionais, né, visa o quê? Visa sempre informar o colaborador da atividade produtiva. Isso informa, é uma informação, é uma comunicação, para que todos tenham conhecimento daquela cadeia produtiva, do que ela está gerando, do que ela precisa para desenvolver e qual o impacto que ela está causando, certo? Uso de material reciclável para confecção de embalagens e material de escritório. Descarte correto de resíduo químico, coleta seletiva, criação de programas de inclusão e diversidade, como trainees para pessoas negras, mulheres, indígenas, idosos ou com deficiência,
políticas rigorosas contra trabalho infantil, trabalho escravo e esquemas de corrupção. Pessoal, descarte correto de resíduo, reuso, sistema de reuso de água, coleta seletiva, tudo isso, pessoal, tem na legislação ambiental. Então, uma empresa hoje, quando vai fazer o seu processo produtivo, quando vai gerar, né, algo, quando vai construir algo, tem que ter o conhecimento da legislação ambiental. Principalmente se aquela atividade vai gerar um impacto ambiental, seja ele positivo ou seja ele negativo. Utilização de energia limpa e renovável. Planos de carreira bem esclarecido, respeito às leis trabalhistas do país e direitos humanos, uso de práticas de proteção física, psicológica e de dados de funcionários, né? Conselho fiscal e administrativo bem estruturado e transparente, e entre outros. Então, olha só o que é preciso para praticar sustentabilidade empresarial, né? Nós aqui passamos sobre a atividade e no finalzinho nós temos essa revisão, né? Então, o que a gente viu hoje desse assunto de sustentabilidade, nós vimos cidadania planetária, que é uma consciência que reconhece que, independente da nacionalidade, do contexto em que vivemos, estamos todos em um mesmo barco, né? Nós temos que ter consciência disso. Nós estamos vivendo no planeta e esse planeta, esse mundo passa por impactos ambientais. E que esses impactos eles vão atingir, de uma certa forma, futuramente ou no presente, a todos nós, né? Habitando um mesmo planeta que necessariamente precisa ser cuidado, né? Precisa ser reconhecido, valorizado e amado, certo? Círculo virtuoso da consciência ecológica, nós temos que ter informação, encantamento, indignação, mística, ações coletivas e atitudes pessoais. Responsabilidade ambiental, conjunto de atitudes individuais ou empresariais voltados para o desenvolvimento sustentável do planeta. Tá? Desenvolvimento sustentável, são temas que a gente viu, os estilos de vida, os negócios, as atividades econômicas, as estruturas físicas e as tecnologias devem manter os ciclos de vida. Tá? Sobre legislação, os governos, olha só, criaram uma legislação específica para articular as atividades sociais e econômicas com devido respeito ao meio ambiente. Essa legislação específica, nós temos a legislação ambiental, a geral. Dentro dessa legislação ambiental, a gente encontra muito, gente, as resoluções CONAMA. A resolução CONAMA, se você pesquisar na internet, tem um livro, são mais de 500 páginas. Tem um livro mostrando toda a legislação específica através dessas resoluções. Todo processo, tudo de indústria, tudo de empresa que você imaginar, toda atividade produtiva que você imaginar, toda atitude do ser humano que você imaginar, tem lá na resolução CONAMA. Né? O que é que causa, o que é que pode ocorrer, né? O que é considerado crime ou não, certo? Então, é interessante, caso vocês comecem a trabalhar nessa área, tá? Comecem a ter interesse nessa área e futuramente, se estiverem sendo técnicos em finanças, em algum órgão, né, ambiental, então vocês já sabem que resolução CONAMA diz tudo. Temos órgãos fiscalizador, que é o IBAMA. A missão do IBAMA, proteger a natureza, garantir a qualidade ambiental e a sustentabilidade no uso dos recursos naturais, certo? E responsabilidade ambiental individual, que a gente viu também isso aqui, que é a responsabilidade de cada indivíduo. É a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade. As pessoas agirem de maneira a proteger o ambiente, tá? Assegurando o bom uso dos recursos naturais disponíveis, certo? E o exemplo é o quê? Consumo de forma consciente, coleta seletiva, etc.
Você tem que se responsabilizar pelas suas atitudes em relação ao meio ambiente. Porque se não se responsabilizar, só vai dar para a gente, né? Só vai dar para você. E ninguém quer pagar uma multa exorbitante por conta disso, tá? Fiquem com Deus, certo, pessoal? E até a próxima.